Fala galera, a todos já desejo aí um excelente dia, um excelente momento na vida de vocês. Para quem não me conhece, sou Edson Nascimento, sou profissional, instrutor de saúde e segurança do trabalho. E hoje eu quero trazer um tema muito importante para as nossas vidas. Um tema que está inserido constantemente nas empresas. Então eu trouxe algo aqui, um conteúdo bem legal aqui para cada um de vocês, para que vocês venham entender de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem tranquila, o que seria, na verdade, CIPA, tá, pessoal? O que seria CIPA dentro das empresas, porque tivemos algumas alterações importantíssimas para as nossas vidas profissionais, importantíssima para as nossas empresas, importantíssima para a empresa que você está trabalhando. Então, primeira coisa, o que seria CIPA? CIPA nada mais é que a Comissão Interna de Prevenção em Acidente, ok, pessoal? É uma galera muito top de linha que estaria inserida dentro da empresa, dentro de um contexto, para contribuir para que evitar acidentes, tá bom? Então é um grupo de pessoas que estão ali para instruir, para orientar, para estar junto com todos os colaboradores de uma forma bem tranquila para que venha ter o mínimo ou nada de acidente, beleza? Só que nós tivemos algumas alterações, pessoal, e ela passou a ter mais uma atribuição importantíssima, que além da prevenção contra acidente, hoje ela está exatamente como prevenção contra acidente moral e sexual no ambiente de trabalho. Por que isso, Edson? Simples, pessoal, porque nós estamos inseridos dentro de uma empresa onde tem pessoas diferentes, tem caráter diferente, personalidades diferentes, e existe, na verdade, momentos de colaboradores que são assediados moralmente e sexualmente. E para que venha evitar isso, nós temos ferramentas. Para que venha evitar isso, nós temos pessoas qualificadas, capacitadas para saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Então é super importante nós entendermos isso. E quando a gente fala, na verdade, de Comissão Interna de Prevenção e Acidente, a gente está falando especificamente, pessoal, desse grupo de pessoas que não é, pessoal, vou mostrar para vocês, não é um capacete que vai fazer ele ou ela dentro de uma comissão interna de prevenção e acidente ser melhor que você, não. A pessoa que está ali para te ajudar, para contribuir para o crescimento, para cuidar de você como colaborador. Então, assim, embora, pessoal, seja um assunto amplamente comentado, muitas pessoas desconhecem ou têm uma compreensão parcial e equivocada sobre o que é assédio moral e o que é assédio sexual. Então, assim, é super importante que vocês estejam bem entendidos sobre esse tema importantíssimo em nossos dia a dia. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês é justamente isso, dizendo que agora a NR5, que ela tratava somente de Comissão Interna de Prevenção e Acidente, ela tem o objetivo primordial de esclarecer que as consequências e o que fazer diante de uma situação de assédio que seja moral ou sexual. Então a comissão interna hoje ela tem essa atribuição de mostrar o objetivo, esclarecer, dizer para você as consequências e o que fazer diante de uma situação de assédio moral ou assédio sexual. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala, na verdade, de assédio moral, pessoal, assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras onde? No ambiente de trabalho. Beleza? Então o que seria, na verdade, a pessoa estar
dentro do ambiente de trabalho e ela for assediada. Ela está exposta em uma situação que possa humilhar e constranger ela dentro do ambiente de trabalho. Isso pode, Edson? Não pode, pessoal. Isso é ruim. Isso traz transtornos muito grandes para a empresa, para a pessoa. Então é super importante a gente entender isso. Então, assim, de forma repetitiva e prolongada. Então significa que a mesma pessoa, ela é humilhada, ela é constrangida dentro do ambiente de trabalho de uma forma que repetitiva e prolongada. Entendeu? Ou seja, ela é humilhada hoje, ela é constrangida hoje, ela é humilhada amanhã, constrangida amanhã. Então é uma forma que contínua dentro das suas atividades, beleza? Então, assim, é uma conduta, pessoal, que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, da pessoa, do colaborador, entendeu? Então, isso faz com que ali seja colocado em risco a saúde, prejudicando o ambiente de trabalho. Então, assim, é super importante, pessoal, a gente entender o que é assédio. Assédio é isso, é a pessoa estar exposta a situações constrangedoras, situações humilhantes de uma forma repetitiva e prolongada. Isso pode ocasionar sério risco, pessoal, à saúde do colaborador, beleza? Então, assim, Edson, mas olha só, existe lei, na verdade, que esteja amparado para que isso seja punido se alguém fizer isso? Sim. A lei número 10.224 de 2001, ela diz assim: constranger alguém com intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, assim, a pena, pessoal, prevista é a detenção de 1 ano a 2 anos. Então, assim, se a pessoa ela se sente humilhada, se a pessoa ela se sente constrangida de uma forma repetitiva, de uma forma contínua, ela está amparada nessa lei para quê? Para chegar junto à Comissão Interna de Prevenção e Acidente e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e não é de hoje. Então, a Comissão Interna de Prevenção e Acidente e Assédio, eles vão agir da melhor forma possível para que venha a ser solucionado esse problema dentro da empresa e principalmente com você, ok? Então, assim, está na lei e é preciso ser cumprido, pessoal. Então, nós, como componentes da Comissão Interna de Prevenção e Acidente, precisamos estar ciente que está escrito, é determinado, existem direitos e existem deveres que precisam ser respeitados. Existem direitos e deveres que precisam ser respeitados diante de uma condição do nosso colaborador, ok? Então vamos lá, continuando. Quando a gente fala, na verdade, pessoal, de tipos de assédios, a gente está falando, pessoal, de algo super importante. Quais são os tipos de assédio, pessoal? Eu separei algo para vocês aqui, mas eu não consigo, na verdade, mostrar. Então, assim, existe tipo de assédios de superior para subordinado, ou seja, pessoas que estão acima do seu cargo dentro da empresa, que utilizam desses cargos para se favorecer. Então, conforme eu falei anteriormente, a nossa lei ali determina que esse tipo de pessoas tem que ser punido, ok? De subordinados para superiores. Então, assim, é super importante a gente entender que o assédio moral, ela vem de superior para subordinado e de subordinados também para superiores, pessoal. Pô, mas como é que é isso aqui? Primeira coisa, você tem o seu chefe. O seu chefe está assediando você moralmente, ok? Então, isso não pode, pessoal. Do subordinado para o superior, tem assédio? Tem. Existem casos, pessoal, que aqueles profissionais
de uma função hierárquica menor também assedia o superior. Nós temos casos disso aí também. Qual é o outro tipo de assédio moral no trabalho? Entre colegas, pessoal. Isso acontece? Muito, pessoal. Isso pode? Não pode. Existe, na verdade, alguns tipos de brincadeiras dentro do ambiente de trabalho que não precisa, não pode, não deve acontecer, ok? Então, assim, é super importante nós entendermos alguns tipos de assédio. Tem outros tipos de assédio, mas de uma forma resumida, trazendo aqui os mais pertinentes às nossas atribuições. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala, na verdade, de assédio moral interpessoal, a gente está dizendo assim, que ocorre, ok? De maneira individual, direta e pessoal, com a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe. Então, aquele assédio moral interpessoal é aquele que ocorre de uma forma que venha prejudicar individualmente aquela pessoa, ok? E a gente tem outro também, pessoal, um assédio moral chamado institucional, que ele ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Então, diante de uma particularidade, de uma importância muito grande que há dentro desse tema, muitas empresas já adotam um sistema mais rígido, um sistema mais complexo em relação à questão da Comissão Interna de Prevenção em Acidente e Assédio. Mas existem empresas, na verdade, que não seguem isso. E empresas que não seguem isso, pessoal, eu como instrutor de saúde e segurança do trabalho, eu tenho a minha consciência diante da lei que precisa ser punido. Ponto. Desse jeito, ok? Vamos lá. Então, assim, quando a gente, na verdade, entende a questão de comissão interna de prevenção e acidente, a gente pode verificar que existem vários tipos. Primeiro, interpessoal. Segundo, institucional, que ocorre quando a própria organização, como eu falei anteriormente. O outro tipo, na verdade, de assédio é o assédio moral vertical. Ocorre entre pessoas de nível hierárquicos diferentes. Eu falei com vocês lá no início que é aquele de superior para subordinado, ok? Então, é uma vertical. Significa que está vindo de cima para baixo. É super importante, pessoal, a gente entender esses tipos, na verdade, de assédio, para que a gente venha ficar antenado, ficar esperto, que qualquer momento pode ocorrer algum problema que venha prejudicar o seu ambiente de trabalho. E nós temos também aqui o descendente. Descendente é o assédio caracterizado pela pressão dos chefes em relação aos subordinados, ok? Significa que os superiores se aproveitam da sua condição de autoridade para pôr o colaborador em situações desconfortáveis, ok? Continuando. E quando a gente fala, na verdade, de assédio, a gente também está falando de assédio moral antecedente, pessoal. O que seria isso, na verdade? Seria um assédio praticado por subordinado ou grupo de subordinados contra o chefe. Significa que é aquela famosa panelinha, né, pessoal, que quer tirar o chefe dali, entendeu? E quer prejudicar. Isso também é caracterizado também um assédio. Edson, pode ser punido? Pode ser punido e deve ser punido sim. Tá ok, pessoal? Continuando. Quando a gente fala, na verdade, de assédio moral vertical, a gente também está falando de assédio moral aqui horizontal. Poxa, Edson, mas como é que esse assédio moral horizontal? Vou explicar para você. Que ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico em um comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre colegas de trabalho. Significa que são pessoas do mesmo nível hierárquico e ali começa a ter tipo de assédios
moral horizontal. Ou seja, o assediador, pessoal, promove liderança negativa para prejudicar o colega. Então a gente sabe que dentro de uma competição, dentro de uma competição sadia na empresa, para resultados satisfatórios, resultados positivos, existe, na verdade, aquelas pessoas que querem o quê? Utilizar de intimidação ao colega, uma conduta que se aproxima de um termo chamado bullying, que as pessoas conhecem muito hoje. Então, assim, esse tipo de assediador, pessoal, ele promove essa liderança negativa, ok? Perante os que fazem intimidação ao colega. Então, assim, essa conduta é uma conduta totalmente errada, pessoal, por ter como alvo vítimas vulneráveis, tá ok? A gente falou, na verdade, de alguns tipos de assédio. Existe outro tipo de assédio chamado assédio moral misto, pessoal. Eu separei também para vocês aqui, que consiste na acumulação do assédio moral vertical e horizontal. Ou seja, a pessoa ela é assediada por superiores hierárquicos e também por colegas de trabalho. Então, por isso que ela é chamada de que assédio moral misto, que ela é assediada tanto por pessoas vertical como pessoas horizontal. Significa que pessoas de um nível hierárquico maior e dos seus colegas de trabalho também. Em geral, pessoal, a iniciativa da agressão começa sempre com o autor fazendo com que as demais acabem seguindo o mesmo comportamento. São aqueles papinhos, na verdade, aquelas coisinhas, você é lindinho, você é lindinha, na frente de pessoas. E essas pessoas vão ser influenciadas. Podem ser punidas também? Podem ser punidas também. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Continuando. Existe, na verdade, diante de toda a complexidade das atribuições dada à CIPA, atitudes que caracterizam o assédio. Poxa, Edson, mas quais são as atitudes que caracterizam o assédio na empresa? Retirar a autonomia do colaborador ou contestar todo momento as suas decisões. Isso aí caracteriza também um tipo de assédio. Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar. Então, assim, existe, na verdade, pessoal, algumas características que eu não vou entrar em detalhes todas, porque não vem, na verdade, nesse momento ao caso. Caso você queira, pode me contactar aqui no meu direct, tanto na minha rede social aqui no Instagram, como lá no LinkedIn também, ok? Pode me acompanhar também lá, tá? Então, assim, é super importante nós entendermos isso aí. O que não vamos dizer assim, considerado, pessoal, assédio, tá? Vou explicar para vocês algo aqui muito interessante. O que não é considerado assédio? Exigências profissionais, tá? Exigir que o trabalho seja cumprido com eficiência, estimular o cumprimento das metas, não é assédio moral, pessoal. Você tem a sua atribuição dentro da sua empresa, você foi contratado pela empresa para executar algumas atividades. Exemplo, você foi contratado para executar um trabalho, por exemplo, de marcenaria. Então, você tem que ter resultados através dessa atribuição, beleza? Então, toda atividade apresenta seu certo grau de imposição a partir da definição de tarefas. Então, o seu gestor, ele sabe perfeitamente, precisa saber, deve saber o que fazer e até onde você pode fazer, ok? Então, exigências profissionais, pessoal, não é assédio moral. O seu superior dizer para que você venha fazer o seu trabalho de uma forma eficiente, de uma forma bem ampla, de uma forma bem legal, isso não é assédio moral. Assim, o que não pode confundir em relação a isso aí, porque as pessoas, poxa, ele está me dando muitas atribuições, mas está dentro da sua rotina, está dentro das suas atividades na empresa, então não é assédio moral, ok? O que não é também considerado assédio moral? Aumento de volume de trabalho? Poxa, Edson, estão aumentando aqui a quantidade de volume do meu trabalho. Isso é assédio?
Considerado assédio moral? Não é considerado, pessoal. Tá? O aumento de volume de trabalho, dependendo do tipo da atividade desenvolvida, pode haver períodos de maior volume de trabalho? Sim, pode. Entendeu? Você é um profissional de um operador logístico, vamos dizer assim. Existem determinados períodos do ano que existe um aumento de demanda. Isso acontece? Sim, acontece. Vou dar um exemplo básico. Você é conferente de uma empresa de refrigerante, vamos dizer assim. Então, existem momentos sazonais que favorece que haja um crescimento, haja uma demanda maior. Isso acontece? Sim, acontece. Então, aquele período que você está trabalhando ali vai ocasionar o quê? Um aumento de demanda e um aumento de volume de trabalho. Isso é normal, pessoal. Isso não é considerado assédio, tá? Não caia nessas contas da carochinhas que tem por aí. Porque aumentou a quantidade de meu trabalho e é assédio. Não é assédio, tá? Então, assim, a realização, na verdade, desse serviço extraordinário, esse serviço que num período sazonal, num período específico, é possível, sim, dentro dos limites da legislação e por necessidade do serviço. Aumentar a quantidade? Sim, pode sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender, pessoal, que a sobrecarga de trabalho só pode ser vista como assédio moral se usada para desqualificar. Essa é a palavra correta. Desqualificar especificamente um indivíduo ou se usada como forma de punição. Ok? Então, assim, é super importante a gente entender isso aí. O que também não é considerado também assédio, pessoal, o uso de mecanismo tecnológico de controle também não é considerado assédio. Poxa, Edson, mas o que quer dizer isso? Assim, para gerir o controle de um quadro de pessoas nas organizações, a gente sabe que cada vez mais, pessoal, se utilizam mecanismos tecnológicos, ok? Como ponto eletrônico, entendeu? Então, existem vários tipos de mecanismos tecnológicos que favorecem a empresa para quê? Para que obtenha resultados satisfatórios, tá? Então, assim, essas ferramentas não podem ser consideradas meios de intimidação, ok? Uma vez que ela só serve para isso, serve para o controle de frequência e da assiduidade dos colaboradores, tá? Mas, assim, é super importante a gente entender algo aqui que eu vou dizer para vocês também, mas condições de trabalho. Poxa, Edson, a condição física do ambiente de trabalho não representa assédio moral, ok? A condição física. O que quer dizer condição física? Ambiente pequeno e pouco iluminado, por exemplo. Isso não é considerado. Poxa, é pouco iluminado. O ambiente que eu trabalho é pequeno. Eu não consigo navegar. Isso não é considerado assédio, tá, pessoal? Esse é um caso ergonômico, é um caso onde o profissional de saúde e segurança do trabalho ele somente vai analisar as suas atribuições e aquilo que está prejudicando somente as suas atividades naquele momento, mas isso não é considerado assédio, tá, pessoal? É umas coisas que a gente precisa entender, beleza? Vamos lá. Então, assim, existe, na verdade, algumas coisas super importantes que eu preciso passar também para vocês aqui entenderem. Toda ação de assédio moral existe causas, pessoal. Vamos lá, causas. As causas do assédio moral no ambiente de trabalho estão ligadas a inúmeros fatores, ok? Os fatores quais são, Edson? Os fatores são fatores econômicos, culturais e emocionais, beleza? Então, fatores diferentes podem ocasionar as causas. Então, assim, existem algumas causas que acontecem constantemente dentro do ambiente de trabalho. Poxa, Edson, quais são as causas que acontecem constantemente? O que eu posso dizer para vocês? Para a gente entender um pouco mais, de uma forma bem simplificada. Abuso do poder do direito, ok? Busca de incessante no cumprimento das metas,
cultura autoritária. Então, existe, na verdade, algumas rivalidades no trabalho também que ocasionam assédio. Inveja, pessoal. E inveja tem um monte, pessoal, que acontece também dentro das empresas, que também ocasionam o quê? Assédio moral. Essas são algumas causas para que a gente vai entender. Assim, algo muito importante é que vocês precisam entender que o assédio moral, ele não está ligado ao tipo de roupa, tá, pessoal? Presta bem atenção. Assédio moral não está ligada ao tipo de roupa que a vítima usa, e sim da atitude do agressor. Ou seja, não é a roupa que vai trazer o assédio sexual para uma determinada pessoa. Não, não é isso. O que vai trazer é o comportamento do agressor, tá? O comportamento da pessoa, pessoal, tá bom? Então, assim, existem consequências? Cara, galera, existem consequências, tá? Existem consequências. Quando a gente fala de consequências, a gente está falando daquela punição de acordo com o nosso código, ok? De acordo com o nosso regulamento, na verdade, né, pessoal? A gente tem isso. Então, assédio moral traz consequências muito complicadas, pessoal. Assim, eu não tenho como dizer o que exatamente, porque o que eu estou trazendo para vocês aqui é algo bem superficial para que vocês venham entender. Mas o assédio moral, ele traz consequências para as pessoas? Traz consequências. Poxa, Ash, mas quais as consequências que traz? Consequências psíquicas, consequências físicas, consequências sociais, consequências profissionais. Então, assim, para o assediador é prejudicar o ambiente de trabalho, as organizações e o Estado. Então, assim, existe consequência. O assédio, pessoal, ele tem uma força de paralisar, neutralizar, até destruir sonhos. Você sabia disso? O assédio, ele pode paralisar uma pessoa, neutralizar uma pessoa, até destruir sonhos e metas dessa pessoa. Então, assim, mas por que isso, Edson? É porque, assim, ele afeta a pessoa de uma forma tão forte, de uma maneira, assim, tão grande, que não existe, na verdade, assim, regras de sintomas padrões para aquela pessoa que está sendo prejudicada. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. O que eu quero dizer para vocês é que o assédio, ele tem consequências muito grandes, consequências ruins, pessoal. Paralisa pessoas, sim. Neutraliza pessoas, sim. Destrói pessoas? Sim. Destrói sonhos? Sim, destrói sonhos. Então é super importante a gente entender isso aí. E quando a gente fala de consequências, pessoal, a gente está falando de consequências psíquicas, consequências que podem neutralizar, que pode parar uma pessoa. E quando a gente fala, na verdade, de consequências, a gente também está falando de consequências diretamente para o indivíduo. Poxa, mas existe consequência diretamente para a pessoa que está sendo agredida? Sim. Dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos acontecem, dores de cabeças, e são consequências, pessoal, para o indivíduo. Crise de choro, abandono das relações pessoais, relações com pessoas, entendeu? Então, assim, existem várias consequências. Caso vocês queiram saber mais, como eu falei anteriormente, vocês podem me contactar aqui no meu direct e também no meu LinkedIn, tá, pessoal? Que é Edson Nascimento, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala, na verdade, de uma consequência para o indivíduo que é agredido de uma forma que vem assediar essa pessoa, a gente também está falando, pessoal, de consequências para a empresa. Mas, Edson, como é essa consequência para a empresa? Bom dia, Vanessa. Como é essa consequência para a empresa? A gente falou de consequências individuais, que são dores que acontecem dentro do ambiente de trabalho. E a gente também fala, pessoal, de consequências para a organização. A gente fala de consequências que venham prejudicar a empresa que você está trabalhando.
Mas como que esse assédio moral ou assédio sexual nas empresas pode prejudicar a própria empresa? Sim, porque a partir do momento, pessoal, que o agressor agride um colaborador de uma forma que nós já falamos anteriormente, aquela pessoa vai ter consequências, reações, problemas psíquicos, problemas que podem neutralizar, problemas que podem paralisar essa pessoa, e isso consequentemente vai prejudicar a empresa. Como, pessoal? Simples. A partir do momento que aquela pessoa ela é assediada na empresa, ela tem algum problema na empresa, ela pode sofrer afastamento da empresa. E sofrendo afastamento da empresa, ela vai precisar ser trocada, pessoal. Não tem jeito. Por quê? Porque ela vai estar em tratamento, ela vai estar sendo cuidada pela empresa. Então vai ter uma rotatividade de pessoa. E quando há uma rotatividade de pessoa, isso é uma redução nas empresas, uma consequência muito ruim. Não somente isso, pessoal, também é algo fundamental que nós, como profissionais de saúde e segurança do trabalho, brigamos constantemente, que é o quê? Aumento de erros e acidentes. Quando você é assediada sexualmente, quando você é assediada moralmente, você corre o sério risco, sim, de ter erros nas suas atribuições, nas suas atividades. Ocorre, pessoal, isso não vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças que venha você ficar afligido. Não, isso é a causa de um agressor que está fazendo com que você haja dessa forma. Mas não é a culpa sua, é a culpa daqueles que estão mal intencionados, de comportamento errado, que estão prejudicando o quê? A sua vida profissional. Então, assim, exposição negativa da marca também. Isso é uma consequência do assédio moral e o assédio sexual nas empresas, a exposição negativa da marca. O que quer dizer exposição negativa da marca? Você trabalha numa empresa onde você foi assediada pelo seu gestor, ou você foi assediada por um colaborador, e ali você expôs nas redes sociais, e a exposição negativa da marca, isso é uma consequência muito ruim. Para onde? Para a empresa, ok? Indenizações trabalhistas. O que quer dizer indenizações trabalhistas? Nas consequências para a empresa, são indenizações que são processos que as empresas adquirem também dentro de um ambiente de trabalho. Existem pessoas, na verdade, que são afligidas de uma forma totalmente assediosa, vamos dizer assim, que isso, na verdade, prejudica o ser humano, pessoal, prejudica a pessoa. Então, a redução para a organização nas empresas com base no assédio moral e sexual é muito grande. Então, assim, é super importante nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, nós que fazemos parte da Comissão Interna de Prevenção em Acidentes e Assédio, ficarmos alerta com tudo isso, tá? Consequência para os estados? Sim, pessoal, existe consequência para os estados, sim. Existem consequências que venham prejudicar o estado. Mas como vamos dizer assim, isso que vem a prejudicar custos com tratamento médico, isso prejudica o estado? Prejudica. Despesa com benefícios sociais. Quais são os benefícios sociais? A pessoa ela foi afastado devido a problemas que estão prejudicando o seu trabalho, problemas de assédio, e a pessoa ela foi afastada. Então, quais são os benefícios, despesas com benefícios sociais? É você entrar pelo INSS, tá, pessoal? Então, assim, isso acontece? Acontece, pessoal, muito por sinal, não é pouco, tá bom? Vamos lá, continuando para a gente continuar. Quando a gente fala, pessoal, de consequência, quando a gente fala de consequências para o colaborador, consequências para a empresa, consequências para o Estado, existe formas de prevenir? Existe forma de prevenir. Existem várias formas de prevenir. A forma de prevenir o assédio moral no ambiente de trabalho, principalmente, é a informação. Nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho e a Comissão Interna de Prevenção e Acidente, elas têm a obrigatoriedade
de informar, acompanhar, estar antenado junto aos colaboradores. É obrigação deles fazer esse papel, tá, pessoal? Que venha garantir que todos saibam o que é assédio moral, quais são os comportamentos, as ações aceitáveis no ambiente de trabalho, contribuir para quê? Para a redução até para eliminação da prática. Então, a Comissão Interna de Prevenção e Acidente, ela tem essas atribuições importantíssimas para minimizar e, na verdade, eliminar qualquer tipo de assédio moral e sexual, tá? Então, assim, existem algumas medidas. Poxa, Edson, eu queria entender um pouco essas medidas para prevenção que a CIPA pode contribuir. Vou passar algumas para vocês aqui entenderem um pouco mais, tá bom, pessoal? Assim, como nós podemos prevenir, na verdade, assédio moral e assédio sexual nas empresas? Incentivar a efetiva participação de todos, tá? Todos precisam ser participativos na vida da empresa. Todos precisam colaborar, contribuir para a empresa. Então precisam participar, pessoal. Precisa chamar sim os colaboradores, precisa mostrar para eles que ali é um ambiente de trabalho, tem que ser um ambiente de trabalho saudável para que tenha uma produtividade, ok? Com definições claras das tarefas, tá, pessoal? Então a Comissão Interna de Prevenção e Acidente, ela tem que incentivar a efetiva participação de todos, tá? Definir tarefas claras, funções, metas e condições de trabalho, tá? Assim, instituir e divulgar com o Código de Ética da instituição, ou seja, Código de Ética da instituição, enfatizando que o assédio moral é incompatível com os princípios organizacionais. Significa que o assédio moral não é permitido nas empresas. Poxa, Edson, mas como prevenir mais ainda? Galera, peça. Poxa, olha só, a minha empresa não tem palestra. Pode me convidar, pessoal, que eu dou palestra também. Como é que pode prevenir assédio moral e assédio sexual? É um trabalho em conjunto, tá, pessoal? Promover palestras? Pô, show de bola. Muito bom. Oficinas e cursos sobre o assunto? Excelente, show de bola. Também é uma maneira de prevenir. Incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade de perfis profissionais e de ritmo de trabalho. O que quer dizer isso? Incentivar as boas relações de gestor com colaborador, tanto do nível hierárquico, mas também do tipo de trabalho, tá, pessoal? Essa é uma das formas, de uma maneira de prevenir também o assédio moral. Como a gente pode prevenir também? Ampliar a autonomia para a organização do trabalho após fornecer informações e recursos necessários para a execução daquelas tarefas que eu falei anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, assim, garantir que as práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, com tratamento justo e respeitoso. Não é porque é um gestor, não é porque é um presidente, não é porque é um colaborador, não é porque é um ASG que eu venha tratar de uma forma diferente. Errado. A empresa que faz isso está errada. Ok, pessoal? A empresa que faz isso precisa rever os seus conceitos de uma forma bem clara. Mas, assim, é super importante nós termos essa maneira de prevenir. Também é super importante, pessoal, a gente dar exemplos de comportamentos e condutas adequadas, evitando se omitir diante de situações de assédio moral. Ou seja, é muito importante também as empresas oferecer apoio psicológico e orientações aos colaboradores que se julguem vítimas de assédio moral, tá, pessoal? Então, assim, dentro da Comissão Interna de Prevenção em Acidente e Assédio, é super importante ter ferramentas e mecanismos para que alguma pessoa, algum colaborador que se sinta prejudicado, que se sinta constrangido, venha ter a ferramenta necessária, que é um apoio psicológico, entendeu? Estabelecer canais de recebimento de protocolos, sim, de encaminhamento de denúncia. Existe, na verdade,
uma coisa, pessoal, chamada compliance, tá? Procure na sua empresa se você sabe o que é compliance. Compliance nada mais é que uma ferramenta importantíssima para as nossas vidas profissionais, que ali nós conseguimos colocar aquilo que nós não estamos muito bem aceitando na empresa, em relação principalmente à questão de assédio moral e assédio sexual, que é aquilo que nós estamos falando nesse dia, tá? Então, assim, é super importante esses tipos de ferramentas para prevenir essa questão de assédio moral e assédio sexual, tá? Quando a gente fala, na verdade, das consequências que falamos anteriormente, consequências para a empresa, consequências para o colaborador e consequências para o Estado, nós falamos sobre prevenir e quais são o que pode fazer e quando deve ser feito. A gente também tem que entender, pessoal, o que a vítima deve fazer. Poxa, Edson, olha só, eu estou sendo assediado ou assediada, tá, pessoal, por uma determinada pessoa, por um determinado indivíduo. É importante você reunir provas do assédio, tá? Anotar com detalhes todas as situações de assédio sofridas com a data, horário e local. E listar os nomes dos que testemunharam os fatos, tá, pessoal? É você fazer de algo por escrito exatamente aquilo que você está sendo prejudicado. Buscar ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam, é super importante para a gente que está sendo agredido de uma forma ruim, buscar o que fazer, buscar orientação psicológica sobre como se comportar para enfrentar tais situações, porque às vezes a pessoa não consegue enfrentar tais situações. Então, assim, é super importante nós termos essas ferramentas, termos esses canais desde que possa nos ajudar a enfrentar tais situações. Comunicar a situação ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador ou da ouvidoria. Eu estou sendo afligido, estou sendo assediado ou assediada. É super importante você estar e saber o que fazer nesses momentos e com quem fazer. Tá bom, pessoal? Por isso que a Comissão Interna de Prevenção a Acidente, ela está justamente para isso, para que possa, na verdade, contribuir para nossas atribuições diárias em si. Mas quando a gente fala, na verdade, de assédio moral e assédio sexual, existe uma diferença, tá, pessoal? O assédio sexual atenta contra a liberdade sexual da pessoa, ok? Vamos lá. O assédio sexual atenta contra a liberdade sexual da pessoa, ok? Enquanto o assédio moral atenta contra a sua dignidade psíquica, tá, pessoal? Então, essa é algumas diferenças. Assim, importante assim, que no entanto, não é raro que as vítimas sofram ambos assédio. As vítimas podem sofrer tanto o assédio sexual quanto o assédio também moral, tá, pessoal? É super importante que diretamente do assédio moral, além disso, diretamente no assédio moral, que existe a reiteração da conduta no assédio sexual, entendeu? Então, assim, é super importante nós termos essa consciência e essa diferenciação, que a pessoa ela pode sofrer assédio sexual e também sofrer assédio moral, tá bom, pessoal? Assim, quando a gente fala, na verdade, de lei, pessoal, é super importante nós estarmos amparados, nós estarmos, vamos dizer assim, pautado nas leis. Então, existem várias leis, pessoal, que nos ajudam e contribuem para que a gente venha estar falando isso tudo. Existe penalidade, entendeu? O artigo 216 dispõe sobre a criminalização da prática do assédio sexual no ambiente de trabalho, por exemplo, entendeu? É super importante nós termos essa consciência que nós temos lei, entendeu? E uma das leis que nós temos, pessoal, é a lei número 14.457, ok? De 26 de julho de 2022,
tá, pessoal? 2022, que ela estabelece medidas de prevenção, assistência e preparação às vítimas de assédio no ambiente de trabalho, tá, pessoal? Então, existem várias leis que contribuem para que nós venhamos estar num ambiente saudável. Então, pessoal, quero aqui agradecer esse pequeno momento, esse pequeno bate-papo que eu tive com cada um de vocês. Espero que esse vídeo se multiplique, tá? E você que não me conhece ainda, venha conhecer o meu trabalho. Procure aqui no Instagram, nascimento.instrutor. Também lá no LinkedIn, pessoal. Vai lá no LinkedIn também, Edson Nascimento, tá? Quero aqui agradecer por este momento. Eu desejo a você um excelente dia.